literalmente eu bati na porta da Granja Comari da CBF pedindo para ser voluntária durante a Copa. Esse projeto passou muito tempo nem tendo o telefone de um empresário atendido, sabe? Ninguém queria trazer atleta para o Cruzeiro. Me recordo aqui de jogos no Sesc, Cruzeiro e Real Ariquemes de Rondônia. O Ronaldo estava lá na arquibancada, um jogo que talvez tivessem 50 torcedores da Nação Azul. O Ronaldo era um deles lá. Ficou muito claro em algumas negociações de atletas que vieram para o Cruzeiro de que elas tinham ofertas maiores de outros clubes e tinham muita consciência do porquê que elas estavam dizendo sim pra gente. O Cruzeiro não entra em leilão. A prática mais comum, infelizmente, eu acho que eu contei isso aquele dia pra vocês, é de que uma atleta é negociada com uma informalidade fria de receber números num papel. Eu vou me sentir muito realizada a hora que todos nós, porque não é um trabalho só do Cruzeiro, todos nós começarmos a quebrar recordes de público pro futebol feminino no estado de Minas Gerais, que hoje não passa de 8 mil pessoas. Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Olá para você que está aí nas plataformas digitais do Tempo, na FM O Tempo 91.7, enfim, acompanhando a gente em tudo que leva o tempo presente na rádio. A gente faz muita questão de que isso aconteça para que você continue acompanhando o Udmar Entrevista no YouTube. Agora a gente tem o youtube.com/o Tempo Esportes, além de youtube.com/o Tempo. Então, esta é a 4ª temporada do Udmar Entrevista. Passou rápido, né? Tanta gente que já passou por aqui. Que bom. E a gente fica muito feliz que vocês estejam com a gente, com a nossa audiência e tudo mais. Apresentar a jornalista que me acompanha hoje, Giovana Pires. Que bom ter você aqui com a gente. É uma honra, Edmar Oliveira. É um prazer estar aqui com você. Bora falar um pouco de futebol de mulheres, que é sempre importante também. Ô, gente, que honra, né? Eu digo assim, sabe, Gil, hoje eu chego, e eu falo isso para você sempre, né, porque a nossa convivência é muito próxima. Eu sou muito feliz e honrada de poder ver que eu chego hoje numa coletiva e, às vezes, até a maioria de mulheres, né, que eu chego hoje aqui nos nossos programas e a gente tem as repórteres, né, as minhas amigas narradoras que estão espalhadas aí pelo Brasil afora, as meninas do futebol feminino. Hoje a gente tem dirigentes, né, mulheres. Eu fui a primeira assessora de imprensa do Brasil. Olha que aliás, né, não dá nem para contar o que a gente passou, enfim. Mas, e do Cruzeiro, Obrigada, né? inclusive. E do Cruzeiro, né? Fui a primeira comentarista mulher em televisão de um grupo poderoso, como é, né, o Grupo Bandeirantes. E hoje, graças a Deus, aqui no Tempo. E aí, nessa história toda que a gente está contando, a gente traz também uma dirigente. E do futebol feminino. Você imagina a honra, como que eu estou feliz de estar recebendo ela hoje. Eu disse que o nome dela é forte, mas eu acho que ela é muito mais forte que o nome. Kim Saito, que bom te receber aqui, diretora de futebol feminino do Cruzeiro. Olha, uma honra mesmo. Mara, dividir esse espaço aqui com vocês duas e receber esse convite do Tempo, que está sempre aí trabalhando pertinho da gente, né? Para ampliar a voz do futebol das mulheres. Então, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Que bom. A gente podia começar contando de verdade qual que é a sua história, né? Porque eu imagino, assim, na minha imaginação de tudo que eu passei, que a Gil passa, que todas nós mulheres passamos, né? Quando a gente se mete no mundo, que eles falam assim, esse mundo é masculino, né? Hoje não é mais, tá, gente? Queria contar para vocês, se vocês não aprenderam, vão ter que aprender. Mas qual que foi a sua trajetória que te leva para o futebol feminino? Por acaso, ontem eu recebi uma ligação inesperada de uma pessoa muito próxima, assim, que trabalha em agências, atendendo marcas, e ela me trouxe para esse lugar de reflexão do quanto a presença, antes de mais nada, na escola, de ser aquela menina que queria às vezes jogar bola e não queimado, e não vôlei, e ter professores de educação física que acolhiam aquela menina e permitiam a ela e a outras usar o espaço ali também para brincar de bola, e essa era a única motivação. Como isso teve algum impacto, assim como dentro de casa, né, uma família que incentivava a praticar esportes, pensando muito mais pelo lado da atividade de uma criança em desenvolvimento.
E eu acho que teve aquele elemento mais mágico e casual de crescer a infância, apesar de não ter nascido lá, em Teresópolis, que é onde fica a Granja Comari. Verdade. Então, talvez ser impactada pela presença de seleções brasileiras lá e, na minha memória, no começo, muito mais a masculina. Em algum momento, a gente começa a ver a seleção feminina também pisando no gramado ao lado de onde eu estava brincando num clube social, assim. Em alguma medida, eu acho que teve esse peso, assim como ligar a TV e ver mulheres. E eu cito que eu, criancinha, queria ser a Glenda Kozlovski, porque eu achava legal o trabalho que ela fazia como uma apresentadora, e na minha cabeça era, vou trabalhar de tênis. E eu achava que isso era um elemento determinante para essa escolha. Mas à medida que eu fui amadurecendo assim, essas ideias, eu tive certeza que eu escolhi estudar jornalismo, comunicação social, pensando já em trabalhar no meio esportivo. E dividir aqui com você nos bastidores que, apesar, né, desse diploma, nunca trabalhei em redação. Já fui direto para o lado mais da assessoria de imprensa em bastidores e na CBF, até começar a trabalhar representando figuras grandiosas no futebol feminino principalmente. E dali também tendo a oportunidade de migrar para uma área mais de negócios, que me agrada muito essa ideia de pensar a prospecção comercial, especialmente se ela puder ser feita com propósito mesmo. Sim. E esse caminho todo aí, uma trajetória já de uns 8 a 10 anos de futebol feminino, me trouxe até o Cruzeiro. De uma forma inesperada, mas muito feliz, assim, por agora representar um projeto que a gente e eu acredito tanto, assim, que vai se tornar referência onde puder com o tempo. Nós todos acreditamos, né, Gi? Acho que é importante. E como é que foi essa transição de fato, né? Você é jornalista por formação, trabalhou sempre ali mais nos bastidores mesmo, mas o convite, de fato, para trabalhar nos negócios foi com o Ronaldo, né? Foi com a gestão no Cruzeiro. Foi. E eu acho que talvez eu precise dar um contexto antes, assim, de... A minha primeira experiência profissional na vida foi na Copa do Mundo de 2014, como uma menina que tinha 18 anos naquela época e com carinha de 15... Literalmente eu bati na porta da Granja Comari da CBF pedindo para ser voluntária durante a Copa. Fui barrada, vocês podem imaginar. Lá é difícil. Em algum momento eu consegui ali conversar com o coronel, que era o responsável, e eu acho que a sinceridade de alguém que sente que não tem nada a perder e também não teve ninguém ou para motivar ou para desencorajar, eu só tomei a iniciativa de falar que eu não queria ver os jogadores da grade, eu tava querendo ver os jornalistas na coletiva. O que me fascinava era a ideia de, tá bom, os melhores do mundo, da seleção vão estar aqui, mas, cara, os melhores jornalistas do mundo vão estar cobrindo a seleção brasileira. Como é que eu aprendo, como é que eu entendo o que é uma coletiva, porque eu só vejo os recortes disso, né? Sim. E acho que em algum lugar sensibilizou o coronel, que era o responsável à época. Então eu tive essa primeira experiência numa agência terceirizada que me exigiu ali levar o currículo e conquistar esse espaço, e foi uma experiência incrível. Acho que ali que vira uma chave também, porque isso foi antes de começar a universidade, de tá bom, eu não quero ser repórter, porque... E aí o tamanho de admiração pelo trabalho que vocês fazem também, tá numa coletiva de Copa do Mundo, ouvir todo mundo receber as mesmas respostas com o mesmo ângulo, e a criatividade você precisa ter sobre isso para fazer algo de diferente ao contar essa história. E por outro lado, ficou muito claro o trabalho que o assessor de imprensa, a assessoria fazia em termos de controlar a informação e dividir com quem, com que estratégia. E me fascinava muito essa ideia de não me expor. Não botar a cara e segurar o microfone, que é um outro lugar de admiração também forte. Isso aqui, para mim, ainda é um exercício, me acostumar agora a estar nesse lugar. Então, desse movimento, a CBF lembra em algum momento, em 2015, que tinha essa menina lá na Copa, era a primeira oportunidade de estágio que estava abrindo na CBF, passei nas etapas, foi muito legal pegar essa perspectiva bem nacional da instituição, e ali também já vendo muito naturalmente eu pedindo para fazer coberturas de futebol feminino, ou de arbitragem feminina, ou de dirigentes mulheres. E saí de lá em 2017, fui trabalhar com o Ronaldo, que acho que acolheu ali enquanto estagiária, mas permitiu em algum momento que eu também buscasse fazer essas prospecções de clientes próprias,
de vozes do futebol feminino, como a Aline Pellegrino, a Tamires, o Mauro Silva, que está lá, tetracampeão e vice-presidente na Federação Paulista, até dar essa virada de chave, de fato, para a área de negócios, sendo muito sincera, talvez ali em algum momento fosse mais fácil na cabeça deles me preparar para uma função que eu não conhecia e dominava, que era a prospecção comercial e a gestão de contratos, mas talvez o perfil de lidar com atletas fosse mais garantido. Então eles também assumiram o risco, a responsabilidade de, vamos treinar dentro de casa. E eu fui aprendendo e gosto muito, na verdade, de ir para a mesa de negociação. A carinha dela até brilha. Os olhinhos dela brilham, vocês estão vendo aí, ela ama essa parte. Agora, a gente tem por obrigação lembrar, né, que o Ronaldo, o patrão, congueiro, né, no caso dela é patrão mesmo, ele tem uma proximidade muito grande com o futebol feminino. Né, sempre teve. Eu imagino que para o Ronaldo não seja assim, futebol feminino. Uma novidade, né? Porque a primeira esposa dele foi jogadora de futebol, né? Que é a Milene Domingues, que jogou no exterior. Quando eles moravam fora, ela jogava também. Né? Então, para ele, aquilo dentro de casa é uma coisa normal. A esposa dele era jogadora de futebol feminino, né? Mãe do Ronald, que é o primeiro filho do Ronaldo. Então, para o Ronald também, né, nessa convivência, é uma coisa normal o futebol feminino. Talvez por isso que ele tenha esse tipo de abertura com o futebol feminino, porque desde o início foi falado isso, né? Você chega em 2002, ou seja, você chega com a SAF do Ronaldo. 22, Mário. 2022. A pessoa maluca, 2022. Tá passando muito rápido, né, gente? Enfim. E isso também tem, obviamente, né, uma influência muito grande nisso, né? Do respeito à mulher que faz isso, né? Do respeito à mulher que pode chegar e negociar, né? Com respeito, porque não pense que foi fácil para Milene, não foi fácil para todas as outras que começaram e estiveram antes. Né? Então, sem dúvida nenhuma, ele viu isso muito de perto, né? Eu falo muito assim desse reconhecimento a essas pioneiras, e no caso do Ronaldo, eu acho que é uma figura também que teve tantas experiências globais e entende realmente o impacto de como o futebol das mulheres está sendo discutido em outros lugares, que é muito natural de fato. E também acho que a gente não pode esquecer da cabeça dele, que sempre quer deixar legado, e acho que isso inclui, né, o pensar em gerações futuras, mas também futebol feminino. E do ponto de vista de negócio institucional, é muito importante assim, a mensagem que fortalece a marca, você falar que as mulheres também têm espaço nesse clube. Então acho que é um somatório assim, né, de experiências profissionais, pessoais, mas um olhar muito firme assim, para achar que é inquestionável a ideia de que a gente precisa, sim, dar atenção, e sob a gestão dele, que não vai ser feito também só por obrigação, né? Vai ser feito com um pensamento bem estratégico, reconhecendo a todo momento qual que é o contexto maior que o clube está, mas ainda assim a gente encarando o desafio de que dá para fazer algo de diferente, dá para ir construindo essa fundação, porque a tendência é crescer exponencialmente o futebol feminino no Brasil. A gente ainda se acostuma com a SAF, né, e as questões que vêm dela, né? Eu sempre digo o seguinte, a gente precisa acostumar que é comercial, né? É comercial, sim. Você tem uma visão, né, do futebol e tudo mais, ele tem que dar certo nas 4 linhas, porque senão também não anda a parte comercial, mas a visão é comercial, né? Tanto isso aí, a gente não está falando especificamente do Cruzeiro, não. E a gente está falando porque o Cruzeiro está fazendo um trabalho de gerenciamento dessas questões e tudo que envolve o futebol feminino, com planejamento, né, com situações em que você só via no futebol masculino. Né? Isso é que é importante para o futebol feminino, é chegar nessa linha de conduta, né, de condição de trabalho, porque uma coisa é colocar as meninas para treinar 3, 4 vezes por semana, botar elas nos campeonatos. Não é dar força para o futebol feminino, né? A estrutura, a forma como você vai gerir essas pessoas, essas meninas, com uma série de outras situações que não é a do masculino, né? Porque nós somos diferentes, obviamente, porque existe uma diferença, né? E olhar para esse futebol com esse olhar, né, Gil? E curiosidade, assim, como que é o Ronaldo patrão, assim? Você já tinha trabalhado com ele antes do Cruzeiro, agora com essa relação. Qual que é a liberdade, digamos assim, que o Ronaldo patrão dá para o futebol feminino, para a diretoria?
Eu acho que isso é legal, assim, porque a figura do Ronaldo é muito emblemática para todo mundo, mas de forma muito prática, objetiva no Cruzeiro. Ele é o acionista majoritário, ele contribui diretamente, né, desde a iniciativa de que vou ser o proprietário do clube, mas ele dá muita autonomia para que o CEO e a diretoria executiva, de fato, façam o seu papel. E ele tem um papel muito fundamental junto ao Paulo André, por exemplo, na definição da estratégia esportiva. Então, o jeito que ele imagina e quer que seja construída uma identidade para todas as categorias, ela tem um direcional. Mas a autonomia, a partir daquele momento, é dada a quem está ali, de fato, todo dia tomando essas decisões. Mas não significa que ele não seja presente, né? Então, me recordo aqui de jogos no Sesc, Cruzeiro e Real Ariquemes de Rondônia. O Ronaldo estava lá na arquibancada. Um jogo que talvez tivessem 50 torcedores da Nação Azul. O Ronaldo era um deles lá. Após um evento interno do Cruzeiro que anualmente a gente reúne todos os colaboradores, todos mesmo, da limpeza, da manutenção, da cozinha, da jardinagem, a qualquer outro colaborador, para todo mundo entender o que foi feito no ano anterior e para onde a gente está caminhando, e o Ronaldo está lá presente, futebol feminino também. No ano passado ele me pergunta de uma forma muito tranquila assim, e aí, o que você está precisando de mim, o que eu posso fazer para ajudar? Vai ajudar muito se aparecer amanhã no treino, se for no nosso jogo. Então ele é um cara que também se coloca aberto a escutar, mas a gente sabe que o tempo dele é dividido entre muitas coisas, e acho que principalmente essa relação de confiança assim, na equipe de trabalho que ele tem do lado dele. Disposto, né, a tudo, mas sabe delegar também, né? Isso é uma coisa de poucas pessoas, né? Nem todo mundo quer delegar, né? Quando você chegou, você falou que, vamos lá, o Cruzeiro tem 5 anos de futebol feminino, né? Obviamente a SAF um pouco menos nesse trabalho, além de outras investidas que ele fez no passado. Que é que o Cruzeiro em si mesmo, né, nem tinha tanta participação de fato. Exatamente. Óbvio que veio depois da determinação, né, de que se os clubes não tivessem o futebol feminino, ele não disputaria as competições. E aí, obviamente, isso veio meio na obrigação, mas não tá nem aí, né, gente? Porque a obrigação vai ter que vir, ou obrigando ou não, né, tem que chegar. E aí, quando você chega, você fala muito que você pensava né, em chegar a uma certa estrutura, uma certa situação do futebol feminino a longo prazo. E aí nós estamos em 2024 e o feminino do Cruzeiro chega aonde tem chegado de uma forma, no meu caso, eu acho rápida, né? Mas que você tinha planos para outras histórias. Hoje já se fala da categoria de base do feminino, já se fala da estrutura sendo usada da toca da Raposa, como é usada do masculino. Foi rápido. Eu não sei qual que é a referência assim, para essa medição de tempo, mas a gente fala muito e ouve muito lá no futebol feminino o quanto a gente vai ter o pezinho colado no chão, no sentido de humildade mesmo. Ao mesmo tempo que a gente tem orgulho da coragem que a gente está tendo com as decisões que a gente toma de integração, de condições de trabalho, de elevar o nível das pessoas que estão lá, e principalmente a ideia de qualquer resultado dentro de campo está sendo consequência disso, desses processos e do trabalho, e não o fio que vai acender a faísquinha para o resto acontecer. Ao mesmo tempo que eu acho que isso possibilita para nós sempre aumentar o que é o sarrafo de excelência e profissionalismo que a gente cobra das atletas, da comissão, que eu sou cobrada, que todo mundo ali quer uma outra régua mesmo para o que é considerado profissional no futebol feminino. E eu sempre, assim, eu preciso parar um pouquinho às vezes e me permitir refletir, sabe, num lugar de sorriso do quanto a gente já conquistou. Mas tem tanta coisa na rotina que a gente é inquieto, que sabe que precisa adereçar, melhorar. Então, o sentimento de satisfação, ele tá presente, mas ele não permanece porque a gente realmente não vê a hora de adereçar outras coisas que a gente sabe que vão ter um impacto na longevidade mesmo do projeto. Então, é uma decisão
muito calculada mesmo, pensar no que a gente mais está investindo a cada ano, que tipo de retorno essas decisões podem trazer dentro ou fora de campo, mas onde a gente quer estar, não só em 24, em 25, mas 2030 em diante, sabe? Então, preparar também isso para deixar um legado, e qualquer pessoa que um dia tiver aqui nessa cadeia, porque todo mundo um dia vai passar e vão ter novas pessoas. Eu acho que o desafio é esse, construir a identidade das cabulosas e saber, ó, é isso aqui que significa. Então a gente vai cuidar muito bem da forma como a gente está investindo, mas a gente também vai acreditar que tem consequências dentro de campo que vão ser medidas pelo nosso desempenho mesmo, sabe? E até falando sobre essas consequências dentro de campo, o Cruzeiro do ano passado para cá, né, teve as fases finais do Brasileiro, também conseguiu o título do Mineiro, que estava batendo na trave ali com o Atlético nos últimos anos, e aí nessa temporada já começou sendo vice-campeão da Supercopa. O que você acha que aconteceu de diferente, você que está lá dentro, do ano passado para cá, para as coisas começarem a dar certo? Porque tava só batendo na trave, Campeonato Brasileiro chegava até quase ali na parte de baixo, quase lutando para não cair. O que aconteceu, você acha, em 2023, que conseguiu dar uma virada de chave e o Cruzeiro chegou de fato ali na briga nacional? Sem dúvida, esse trabalho começa no dia 1 da SAF, que é a decisão de tira o futebol feminino de qualquer estrutura externa e vem ser integrado. Então, eu acho que um dia chegar numa final, conquistar alguma coisa, passa também por esse tipo de decisão. Em 2022, fato, nós tivemos o nosso pior desempenho no Brasileirão Feminino. Primeiro time fora da zona de rebaixamento. Foi por muito pouco que o projeto não foi para a Série A2. Ao mesmo tempo que a gente passou aquele ano todo conduzindo o que era a estratégia esportiva firmada lá em 2021, feita por outra gestão. Então era uma questão ali de vamos sobreviver. E vamos, enquanto a gente está aqui sobrevivendo, com decisões que não necessariamente nós tomamos desde o início, vamos abraçar e vamos ver como que a gente vai apresentando essas diferenças na estrutura, na rotina, na cobrança, nas referências mesmo que comissão e atletas tinham. Em 2023, eu acho que a gente vê assim, essa campanha inédita de um time mineiro no Brasileirão já como um pouco do residual de, vocês viram agora, vocês têm uma estrutura profissional, a gente aumentou a quantidade de pessoas que estão na comissão técnica, a gente tem uma metodologia que o mesmo preventivo ou recuperação de uma cirurgia que vai ser feita no profissional masculino vai ser feita com vocês, o que a gente vai considerar uma métrica de medição de percentual de gordura e o que a gente vai fazer a partir disso como um plano individualizado. E aí eu acho que tem essa virada de chave também ali no pós-brasileirão, com a Anne assumindo interinamente para a chegada do Jonas Urias como uma liderança técnica, que a gente vinha conversando há um tempo sobre uma identificação da pedagogia de jogo dele com os nossos princípios também. Então eu acho que ter uma liderança também que é tão reconhecida, né, por ser um formador e pela sua conduta, e uma comissão técnica também cheia de especialistas, mas também todo muito disposto a aprender mais e também contribuir para deixar o legado. E aí eu acho que a virada de chave é a formulação de elenco. Reconhecendo, sim, onde a gente vai botar um teto, o Cruzeiro não entra em leilão. A prática mais comum, infelizmente, eu acho que eu contei isso aquele dia para vocês, é de que uma atleta é negociada com uma informalidade fria de receber números num papel. E ela só olha para o número e ela não sabe que tipo de projeto é aquele. Então, o trabalho que o Cruzeiro se dispõe, que eu acho que é o mínimo, é de conversar com o empresário e atletas, às vezes, muito mais do que uma só vez em um encontro, para fazer a proposta. Mas a gente não fica em leilão de que o clube A, B ou C está me oferecendo mais e aí, quanto vocês têm. Então, ou o atleta vai aceitar o convite de vir para tudo isso que a gente está acreditando, ou muito obrigada, e a gente tem o plano B a Z, como a Bianca também fala ali em relação ao Jonas, para pensar numa alternativa. Então, acho que esse lugar de segurança é o que vai também fazer a velocidade, assim, dessas conquistas ser medida com muita calma, mas, de novo, fazendo a torcida falar que legal esse trabalho que está sendo feito pelas cabulosas, sabe? É o respeito, né, à instituição e à camisa, né? É o peso do Cruzeiro, né? Tem que se entender isso, né? Onde é que você está? Né? Que lugar que você tem? E acho que é por isso que as cabulosas estão fazendo tanto sucesso, né? E virou cabulosas mesmo, né? Na mídia nacional tudo é cabulosas,
né? E é muito bacana a gente ver essa situação mudando, né? Me diz uma coisa, hoje estruturalmente, o que as cabulosas têm? A gente já falou que elas estão na toca normal, né, junto ao profissional, né? Como é que é essa estrutura? Como dividir ali com o masculino, com a base que também está lá, também faz parte desse projeto, né? Em 2022, o grande primeiro passo acho que foi integrar a Toca da Raposa 1. De 23 em diante, estrutura completamente integrada, a Toca 1 e a Toca 2. Então, desde a chegada dessas atletas lá de manhãzinha, com o café da manhã, até todos os protocolos e procedimentos que elas precisam passar antes de ir para uma academia ou para o campo em relação à área de saúde, performance, tem a ver com a fisioterapia, o check-up médico, avaliações de fisiologia, o que o preparador físico já programou enquanto controle de carga, que tipo de softwares e tecnologias, equipamentos a área de saúde e performance tem equipadas, e o trabalho que vai ser feito com os analistas de desempenho e a liderança do treinador e a preparador de goleiras. Então, é uma rotina que todas as necessidades diárias do futebol são atendidas. A gente ainda tem alguns processos seletivos em andamento, que é o da auxiliar técnica, é o de uma psicóloga e a nutricionista que chegou essa semana, a partir de uma atualização. Então ainda tem muita coisa a ser melhorada, mas em termos de estrutura, de academia, de refeitório, de campo de treino, de a sala da fisioterapia ou da fisiologia, tudo que é proporcionado ao Cruzeiro na Toca 1 ou na Toca 2 é de acesso para todo mundo. King, você acha que essa estrutura que é dada para todo mundo é o grande diferencial desse time feminino do Cruzeiro em dois sentidos? No sentido de, na hora de você chegar lá na negociação com algum atleta, na hora de contratar de fato, ter essa estrutura é válido, é importante, e também até dentro de campo também. Você acha que isso é o grande diferencial hoje dessa gestão do Cruzeiro? Eu acho que é um dos diferenciais competitivos, sem dúvida. Porque se a gente não está numa condição de que eu vou poder oferecer os maiores salários para a maior parte das atletas, eu preciso saber no que a gente vai estar à frente de qualquer outro clube. Então eu acho que essa integração, e que é uma mentalidade que eu não precisei convencer ninguém da diretoria ou Gabriel, CEO, a isso. Isso foi uma visão estratégica do projeto e está todo mundo nessa mesma página. Então acho que sim, mas não é o único elemento, né? Acho que vai muito do momento de carreira da atleta, quem é a liderança técnica seguramente tem um peso também. É óbvio que o salário é um elemento, mas ficou muito claro em algumas negociações de atletas que vieram para o Cruzeiro de que elas tinham ofertas maiores de outros clubes e tinham muita consciência do porquê que elas estavam dizendo sim pra gente. Então, eu acho que essa transparência também, ou quais são os traumas e experiências que elas já tiveram em outros clubes, com a sua falta de estrutura ou em relação às suas lideranças, em alguma medida pode virar um diferencial para ela escolher o projeto A ou B. Então, acho que tem um somatório aí, mas sem dúvida isso faz diferença pra gente. E como é que você trabalha essa parte que você gosta tanto de negócios, né? Porque a gente sabe que tudo isso é muito bonito, mas tem que ter dinheiro, né? Aliás, jornalista hoje também faz negócio, todo mundo faz negócio, né? Faz parte da história. Eu sempre falo o seguinte, quem fala assim, eu não gosto de política, eu não gosto de negócio, tá fora, porque quase da vida. Viver é isso, né? Porque viver é isso, né? Viver é essa forma, né? Óbvio que a gente não tá falando de política normal, né? De, sei lá, botar o voto, mas a gente tá falando de política abrangente, assim como a gente tá falando de negócio abrangente, né? Que é o que você mais gosta. Você vê hoje que é mais fácil quando você oferece ou quando você negocia ou coloca no seu projeto o produto futebol feminino do Cruzeiro? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o Cruzeiro, e aí não é uma característica exclusiva do feminino, a gente está muito atento a quais são esses parceiros que são possíveis, mas a gente também é muito diligente, toma muito cuidado a quem vai ser esse parceiro. Quais são as marcas que vão estar do nosso lado, o que elas acreditam, o quanto há de conexão. Então a gente também se permite saber que, olha, temos um objetivo muito forte de ser financeiramente sustentável, mas isso também não vai ser feito a qualquer custo, que a gente vai ser muito cuidadoso em atrelar a nossa marca e querer realmente construir
o capital junto com o impacto, né? Acho que vai ter esse lugar, assim. O futebol, enquanto área dentro do Cruzeiro, conta com muito apoio, assim, do marketing, do comercial. E talvez o exemplo mais quente que a gente possa dar foi em relação à final da Supercopa. Infelizmente, para essa edição, as diretrizes da CBF como organizadora do campeonato determinava viagens de ônibus num torneio de 3 jogos em uma única semana, de ônibus para distâncias menores do que 700 quilômetros. E se não fosse talvez a conexão de ter um parceiro tão identificado com o projeto, disposto a sempre trabalhar e construir junto, uma área comercial, marketing e comunicação tão ativa com o que era uma necessidade real do futebol, talvez a gente não tivesse a conquista da Gerdau ter levado 38 pessoas para São Paulo. E eu nunca vi isso acontecer num clube de futebol feminino. E ao mesmo tempo que a gente vê os números de audiência dessa final, realmente é recorde atrás de recorde atrás de recorde. Então, para um olhar mais atento, vai enxergar oportunidades de negócio. Só, por favor, deixa a edição, bota aqui o meu e-mail, o e-mail do Cruzeiro, entre em contato. Qual é o seu e-mail, por favor? Pode mandar sempre, kim.site@cruzeiro.com.br. Ótimo, manda pra lá, porque mas o parceiro é olhado, tá? Não pensa que você vai chegar aí assim, não, né? Até sobre essa questão toda, eu quero entender um pouco mais do seu papel hoje nesse departamento de futebol. Ali do seu lado tem a Bárbara Fonseca, que é a coordenadora. Como que vocês dividem essas funções? Qual que é o seu papel no dia a dia dentro do Cruzeiro? A Bárbara, acho que a Nação Azul conhece muito bem, ela esteve presente pra ela, né? Porque na formulação do projeto desde o dia 1. Então a Bárbara, em 2019, era ela e mais 6, mais 7, talvez, né? Fazendo o início desse projeto, e é uma figura com um conhecimento administrativo muito forte, com conhecimento técnico também muito forte. Então, hoje ela é um braço direito, uma coordenadora técnica que tem esse papel de liderança junto à comissão e de a todo momento provocar em cada um ali esse alinhamento ao que é a metodologia do Cruzeiro e também ser uma fonte de organização, mas de incentivo ao nível mais profissional e a ser a primeira inquieta a mover a comissão a sempre buscar mais, sabe? E é uma figura que tem muito respeito das atletas, é muito querida pela torcida. E além da Bárbara, a gente tem outras mulheres assim no projeto do feminino ou no clube em geral, que fazem muita diferença e merecem nosso reconhecimento, porque a Bárbara, a gente sabe que a gente também não está sozinha nessa. E esse sentimento de poder entrar na sala do jurídico, conversar com o financeiro, alinhar o que for pertinente a gente gestão, bater na porta do sócio, a liberdade e a abertura que se tem, é algo que talvez ela nunca tenha vivido até a chegada da gestão da equipe do Ronaldo e que certamente é determinante para a gente fazer as coisas caminharem do jeito que precisa. As cabulosas não são só as que estão dentro de campo, né? Tem cabulosas nessa gestão todinha, né? Em cada canto lá da toca. É muito bacana. Deixa eu só pegar um gancho em relação a cabulosas. É uma coisa completamente pessoal que eu vou dizer agora e eu quero realmente entender. Eu, Giovana Pires, como torcedora, como pessoa que acompanha futebol e etc, e amante de mulheres e etc, eu me incomodo pessoalmente muito com usar termos vingadoras, cabulosas e etc. Eu me incomodo porque eu quero conversar com você para entender. De fato, porque eu acho que tira um pouco da identificação que o torcedor tem com o clube. As cabulosas ou as vingadoras, espartanas, enfim, perde um pouco, na minha visão, a identidade que o torcedor tem com o Cruzeiro, com o Atlético, com o América. O que você acha disso? Pode me detonar, não tem problema não. Não, eu acho super saudável essa conversa. Né? Enfim, cada clube, enfim, no feminino, no masculino, na base, tem uma alcunha, assim. É muito curioso, porque quando o Jonas chegou em outubro do ano passado, ele passou uma semana fazendo imersão com diferentes áreas do departamento de futebol, até de fato ir a campo com o apito de quem está comandando o treino. Então ele passou uma semana sendo observador e a Ania ali comandando. No primeiro contato dele com as atletas, o papo foi sobre identidade.
E o papo foi sobre o Jonas querer entender com as atletas o que é ser uma cabulosa. Quando ele faz essa pergunta e as respostas que elas entregam, por exemplo, puxa, pra mim ser cabulosa, uma atleta falou, pra mim ser cabulosa é ser de um time de trabalhadoras. Isso é uma cultura que elas estão criando ao redor desse termo, que talvez só a defesa, nós somos o futebol feminino do Cruzeiro, não transmitisse algo que é bem subjetivo. E o Jonas chega ao ponto na final da Supercopa de falar, quando eu cheguei aqui eu não entendia o que era essa palavra. Cabulosas. Até porque eu acho que é muito regional. Sim. Ele falou, mas eu sinto que é ser cabulosa. E eu sou uma cabulosa. Então acho que tem algo que é muito mais para um lugar de identidade, de cultura, de identificação, além da identificação que o escudo, as 5 estrelas traduz ali. E eu acho que do ponto de vista de marca, ela também é uma oportunidade. Porque a pergunta que eu me faço, isso dentro de um planejamento, e não é algo tão imediato, mas quando a gente está construindo a identidade das cabulosas, puxa, isso pode ser uma marca. E essas bandeiras que as cabulosas vão levantar vai ser diferente, talvez, da bandeira que os crias da toca vão levantar. Que eles também têm algo que vão ser diferentes ou em comum com as bandeiras que o masculino, sendo o zerão cabuloso, vai levantar. Então eu acho que ela permite ali você ramificar um pouquinho essa identidade e talvez tenham coisas que as cabulosas vão falar, cara, a gente é assim, é isso que a gente acredita e pra nós é maravilhoso a interpretação delas, o sentimento delas sobre isso, que ajuda a gente a construir identidade. Não faz muito sentido, me convenceu completamente, porque eu acho que não perde a identidade, só cria uma nova identidade, que é fundamental para o que é aquilo de fato, que é a paixão, que é fez sentido. E o sentimento, né? Cabulosa é um nada mais e o orgulho que a gente sente de ser cabulosa. Tem orgulho de ser Cruzeiro, de vestir a camisa, mas pô, a gente tem orgulho de ser cabulosa. Muito legal, adorei a explicação, né? Agora, quando você chega, você fala muito dessa questão de a longo prazo, a gente já falou sobre isso. Então, vamos lá. Hoje, olhando o que já está feito, ela não fala, né, gente, se foi a curto prazo que ela conseguiu, se foi a longo, ela não quer falar sobre tempo. Mas, vamos lá. Você chegou nesse momento, né? Vice-campeã da Copa do Brasil, começando uma temporada, né? A questão do Mineiro e tudo mais que a gente já disse aqui da conquista das cabulosas. A curto prazo, o que acontece com as cabulosas? A gente sabe que tem aí a base, né? Que vai chegar, isso é, sem dúvida nenhuma, um diferencial. Você vai poder trazer essa formação, essa identidade, né? Ainda para quem está começando, que está ali nessa história, mas o que mais você pensa para as cabulosas? Eu volto nessa, assim, de que o medir o tempo depende muito do referencial. Na minha cabeça, tudo isso, 2 anos, ainda é curtíssimo prazo, curtíssimo. Mas também 2 anos é tempo pra caramba pra você botar em prática muita coisa. Então, estamos felizes com a direção que o que a gente, né, coloca como meta, a gente está alcançando e sabendo que é de uma forma sólida. No curto prazo, e eu vou fazer o recorte desse ano, eu acho que a grande missão é fortalecer a credibilidade do projeto do Cruzeiro. Esse projeto passou muito tempo nem tendo o telefone de um empresário atendido, sabe? Ninguém queria trazer atleta para o Cruzeiro. Então, acho que solidificar isso e a gente sabe que tem um trabalho ativo que a gente pode fazer, mas o boca a boca dentro do futebol feminino, entre a experiência das atletas e os próprios empresários de puxa, nesse clube acontece assim, nesse assim. Eu acho que isso é um movimento incontrolado, que eu acho que é um objetivo. O consolidar no cenário estadual, para mim, é muito forte. Eu sinto que eu vou me sentir muito realizada a hora que todos nós, porque não é um trabalho só do Cruzeiro, todos nós começarmos a quebrar recordes de público para o futebol feminino no estado de Minas Gerais, que hoje não passa de 8 mil pessoas. Então, eu adoraria que isso fosse um compromisso de todos os clubes e da Federação Mineira e da imprensa e das torcidas, um convite amplo, mas
de saber que esse momento do futebol feminino vai se retroalimentando com cada vez mais presença, e é claro que a gente assume a responsabilidade também de onde são essas praças que estão sendo possíveis, mas a gente quer consolidar essa comunidade de torcedores também. E eu acho que o principal deles, eu sei que é mais subjetivo, mas ele é de reapresentar as Cabulosas no cenário nacional. Então você esteve lá com a gente numa coletiva de imprensa antes da Supercopa. Eu não abro para a imprensa quais eram as metas desportivas para o ano, isso a gente trabalha bonitinho entre comissão e atletas, mas com esses objetivos mais qualitativos, essa era uma. E no domingo eu ouvi muitos comentários que me fizeram ir para esse lugar de que em alguma medida chegar à final da Supercopa do jeito que foi, o jogo com tanta coragem, e há 6 meses a gente sabe que enfrentando o Corinthians a gente estava em outro cenário muito mais, uma distância muito maior, e ver também a forma como a Bianca Brasil usa o espaço de entrevista pós-jogo. Então, em alguma medida, aquilo foi uma reapresentação das Cabulosas, mas também de no pezinho colado no chão, da humildade. A gente tem que fazer isso de forma consistente o ano todo. Você sabe que eu tenho um amigo poderoso, narrador e tal, e aí todas as vezes que eu me meto em alguma situação que é mais poderosa, um jogo mais difícil, um treco mais difícil, aí eu falo com ele, falo assim, Edmar, para com essa cobrança, né? Porque a gente se cobra muito, né? Eu digo assim que mulher, eles falam assim muito de feminismo, né, e tudo mais, eu falo assim, gente, mais do que entrar numa mesa que é toda formada por homens e discutir futebol de igual para igual, acho que a gente está mostrando, é como as Cabulosas, né, a gente está mostrando todos os dias, vocês estão mostrando todos os dias. Aí ele vira para mim e fala assim, para com essa cobrança, divirta-se. E aí, então, vale para você também em algum momento, né? Porque eu sei que a gente cobra demais, a gente imagina tudo que você passou, né? História que a gente passa todo dia, mas em algum momento alivia e fala assim, gente, é divertido esse futebol feminino, né? A gente tá conseguindo, né? Se é que a gente consegue fazer isso, né? Porque a mulher é meio, né? Cobrança é danada, né? Não, sem dúvida, eu acho que esse reconhecimento consigo própria, mas acho que com o entorno, em todo mundo, assim, tem muita alegria do que a gente está sendo capaz de fazer junto. E eu acho que a mensagem para as atletas também é um ambiente que ele é muito cuidado para ser humano, sabe? É isso. Então tem um momento de acolher, tem um momento de desafiar, mas se vocês pararem ali para acompanhar o treino, vocês vão ver o burburinho que é de falas entre elas, mas também de prazer e de risadas de estar ali, todo mundo junto. Então isso também, eu acho que tá dentro aí da nossa identidade cabulosa, sabe? Mas é um bom lembrete, divirtam-se. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo e várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO 2-0 é goleada, é isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro KTO.com e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito, isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Tem uma pergunta pessoal de você, Kim. Você fez essa transição de carreira, entrando de fato nos negócios, saindo realmente da comunicação. 5 anos atrás, você imaginava que ia estar vivendo o que vive hoje? Não, de forma alguma. Há 5 anos eu estava fazendo gestão de carreiras de outras pessoas, por acaso 2 deles já dirigentes, a Aline Pellegrino, o Mauro Silva, e acho que eu aprendia muito mais na observação ou a osmose de estar ali no dia a dia, vendo os desafios deles ou as soluções que eles traziam. Mas o meu próprio plano de carreira era de seguir nessa, inclusive estava prospectando mais clientes, pelo menos até a Copa de 27. E pensar em estudar com muita calma, cada vez mais fazer esses cursos de gestão, seja o da FGV ou da CBF Academy, qualquer coisa nesse sentido, para aí sim migrar para esse lugar.
E a real mesmo é que quando o Pedro Martins ligou em janeiro de 2022, eu tive medo. Eu falei não, eu desconfiei, eu falei, vocês são malucos, velho. Eu nunca trabalhei em clube, vocês têm noção? E foi tão... Me deu tanta segurança ver que o contraponto deles era: não tem mulheres já prontas e capacitadas, a gente precisa formar também. Demais, né? Isso é muito duro. legal. Então, ou a gente vai pro mercado pegar uma mulher que já tá em outro clube e esse clube vai ter dificuldade em preencher essa posição, ou a gente vai te formar fazendo esse convite pra você vir com essa cabecinha mesmo de quem tava lá na comunicação, nos negócios. A gente te ensina a contratar a comissão de atleta, você vai ver que essa é a parte mais fácil, isso aí a gente ensina. E é mesmo. E acho que acima de tudo, eu sempre falo essa frase, assim, a sensibilidade, não só do Pedro Martins, mas vou citá-lo nesse caso, de reconhecer que existem travas culturais e falar, cara, eu vou caminhar do seu lado. E eu sei que essa fala dele corre no discurso de todo mundo que tá ali, assim, então me deu muita segurança, não pela Kim, mas pelo futebol feminino do Cruzeiro tá sendo ali, ó, isso aqui são as nossas premissas, vem liderar. E aí fez sentido, assim, dizer sim. Nunca tinha pisado em BH antes de... Agora já é mineirinha? De vir, já me sinto coraçãozinho mineiro. A família é mineira, apesar de eu saber que eu tenho esse sotaque carioca muito forte, eu tento atenuar um pouquinho. Diminuiu bem, Kim. Diminuiu? Diminuiu. É, mas sai o meu jeitinho mineirinho também, e a família é... E eu sou muito feliz aqui, então a ideia é poder construir um projeto que em alguma medida seja referência. Lindo, lindo demais. Que entrevista linda, né, gente? Eu acho que é fundamental. E acho que nas palavras daqui estão exatamente aquilo que a gente fala sempre, vai com medo mesmo, né? É. Vai com medo mesmo. Se você ficar assim, eu vou com medo, mas eu vou. Queria muito te agradecer, mas não é só pela participação aqui com a gente hoje, não. É por não ter desistido. Eu sei que não faltaram motivos, né? Eu imagino que não faltaram motivos, né? Acho que com esse programa a gente está homenageando não só as cabulosas, né? Esse momento que elas estão, mas eu acho que é todas as mulheres envolvidas no futebol. Sejamos repórteres, árbitras, narradoras, repórteres, né? Enfim, dirigentes, né? A gente tem a Leila no Palmeiras que não deixa ninguém mentir, né? Enfim, todas nós que estamos hoje, as cabulosas internas, né? Que ficam lá no Cruzeiro também, e claro, o Atlético, o América, que há muito tempo atrás, né, foi o primeiro a realmente olhar para o futebol feminino. Acho que a gente está homenageando todo mundo que está envolvido nisso. E mais uma vez eu quero pedir uma coisa que eu sempre peço quando a gente, nos nossos programas e tudo mais, a gente precisa ter um olhar para o futebol feminino, para a narração feminina, diferente do que a gente tem para o masculino, porque é diferente, né? O nosso ouvido precisa aprender a ouvir a narração feminina, né? A gente sabe tanto que as nossas colegas, né, passam, as dificuldades que elas passam narrando os jogos masculinos, né, e os femininos também, né? Então, eu acho que esse programa foi uma junção de tudo isso. A gente, e para você de casa também aí, né, que exerce eu recebo um monte de mensagem de mulheres falando assim, Djimara, a melhor coisa do mundo é ver você falar de futebol, porque meu marido, meu namorado, meu não sei o quê, não deixam eu dar palpite, né, eu fico só atrás vendo o jogo e tal. E eu falo assim, nada, vai lá e dá o palpite, entra na frente dele, fala que tá errado, que não sei o quê. Não existe mistério no futebol, né? Não é uma coisa misteriosa que eles fizeram a gente crer durante muito tempo. Não é misterioso. Como nada, né, nessa vida que a gente tem é misterioso. Então, acho que vale para todas nós. Parabéns mesmo por não ter desistido. Obrigada. Eu sempre lembro de novo, assim, tem uma geração que ela vem com o privilégio de ter visto outras, sabe, sofrerem mesmo, mas deixar portas abertas, e aí eu acho que esse compromisso vai passando, assim, pra gente ter cada vez mais mulheres, até chegar ao ponto de que a gente não precisa mais adereçar
a quantidade proporcional ou não. Então, obrigada pelo espaço. Estaremos sempre acompanhando. A você também por não ter desistido. Obrigada, Gi. Obrigada, Gilmara. Eu que digo isso, né, Edmara Oliveira, minha filha. Hoje a gente toma uma sopinha aqui que você foi lá e plantou a batata. Era uma batata dura, mas deu tudo certo. Então é o seguinte, gente, semana que vem a gente volta com mais convidados, mais personalidades aí do futebol e apoia o futebol feminino, tá? Cabulosas, beijão da galera toda do Tempo pra vocês. Todas. Parabéns pelo trabalho. A quem hoje veio representar vocês todas. E a gente fica muito feliz de ver o trabalho dando esse resultado e tudo mais. Um beijo pro futebol feminino no geral. E hoje nós recebemos a Kim Saito, que é a diretora de futebol feminino do Cruzeiro. Até semana que vem. Tchau.